Olá, professor Antônio, como é que você está? Sou eu, Samir Souza, acadêmico de Direito Noturno, segundo período do La Salle. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre o caminho do crime, também conhecido como intercriminis. O intercriminis ele é composto por 4 etapas, sendo ela cogitação, segundo, preparação, terceiro, execução e quarto, consumação. Vamos lá. O que é a cogitação? A cogitação ela é o pensamento, a ideia. Por exemplo, eu tenho uma ideia de cometer um crime indo para Brasília, viajando para Brasília e tacando uma bomba quando os políticos corruptos, aqueles que estão deixando a população morrer nos hospitais, estiverem reunidos. Isso é um pensamento. Por ser um pensamento, o direito penal ele não pode punir esse agente, porque o direito penal ele é a última ratio do direito. Ou seja, como o senhor mesmo fala, ele é o pitbull. Ele só deve ser chamado quando for algo grave que tiver ferindo o direito à vida, direito ao patrimônio. Se não for isso, o direito penal ele não vai ser chamado. E a cogitação, que é o pensamento, ele não está ferindo nada. Só é um pensamento. Qualquer um pode pensar em um crime. Daí nós partimos para a segunda etapa, que é justamente a preparação. O que seria isso? A preparação é quando o agente ele compra o material que ele vai utilizar para cometer esse crime. Por exemplo, a minha cogitação é ir para Brasília, né, e tacar uma bomba lá nos políticos. Então, assim, o que eu vou precisar? Vou precisar comprar passagem aérea, eu vou precisar comprar a bomba. Só que a preparação, ela também não é punível pelo direito penal. Por quê? Posso muito bem comprar uma passagem aérea para ir para fazer turismo lá em Brasília. Eu posso comprar a bomba para me fazer um treinamento tático, se eu for da polícia, por exemplo, né? Então, assim, a preparação ela também não é punível pelo direito penal. Só é punível pelo direito penal quando passa de preparação para execução, que é a terceira etapa do caminho do crime. E quando é que passa? Nós temos 2 conceitos para isso. O primeiro é o conceito material, que é quando se inicia a conduta do sujeito, ele passa a colocar em risco um bem jurídico. Quando começa a colocar em risco o direito à vida, por exemplo, né? Isso já é a fase de preparação passando para a execução. E também nós temos o conceito formal objetivo, que é quando as atitudes, né, a conduta do agente começa a se moldar com o núcleo do tipo. O que é o núcleo do tipo? O núcleo do tipo é justamente aquele fato típico que é matar alguém, por exemplo, né? Homicídio, matar alguém. Quando aquela conduta começa a se encaixar no fato típico, que é o núcleo do tipo, começa a ter a execução. Após a execução, nós temos a quarta etapa, que é a consumação. Essa quarta etapa, ela é quando realmente aconteceu o crime, né? Por exemplo, eu taquei a bomba, isso é o ato de execução. Aí a bomba chegou lá e explodiu, matando os políticos, né, que estavam lá. Quando realmente o caso é concretizado, né, os políticos são mortos, há o homicídio, a minha cogitação lá deu certo, né, isso é a consumação. E esse ato, ele já é punível, né, porque já é punível a partir da execução. Então esse ato, ele vem para punir completamente aquele agente que cometeu o crime. Tá, então essas foram as 4 etapas do caminho do crime: cogitação, preparação, execução e consumação.
Só que, não existe, só que existe uma exceção, que é justamente o inimigo do Estado. O que é o inimigo do Estado? O inimigo do Estado é aquele sujeito, né, aquele agente que já acorda pensando em cometer um crime. Por exemplo, aquelas pessoas, né, aquele traficante que já acorda querendo fazer tráfico de drogas, por exemplo. Essas pessoas que são os inimigos do Estado, que até o Jacobs, ele tipifica como a terceira velocidade, ele já é punível não na execução, e sim na preparação, na segunda etapa. Por quê? Porque se a pessoa já nasce querendo fazer um crime e ela já se reúne, né, com outras pessoas para cometer aquele crime, então o Estado, o direito penal, na verdade, o direito penal já pode punir na preparação, já pode cortar o mal pela raiz, que é justamente esse traficante que já está comprando, né, se preparando, comprando uma balança para fazer aquelas trouxinhas e tal. Então, o inimigo do Estado, que é a exceção no caminho do crime, ele pode ser punido na preparação. Então é isso, muito obrigado, professor.